Exercício 1. Considere o esquema a seguir, no qual estão demonstradas mudanças de estado físico de uma substância. Dê o nome de cada mudança de estado e identifique os processos endotérmicos. Bom, vamos lá, né? Mudanças de estado. Nós temos estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Quando a substância muda do estado sólido para o estado líquido, no processo 1, que mudança ocorreu? Qual o nome dessa mudança de estado físico aí? Do estado sólido para o estado líquido. O nome desse processo 1, dessa mudança de estado sólido para o líquido, é fusão. Então, ocorreu a fusão. Do estado líquido para o estado gasoso foi o processo 2. No processo 2 ocorreu a ebulição. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Essa é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Tem 3 maneiras, né? Uma passagem lenta e natural, que é a evaporação, uma passagem do líquido para o gasoso a uma temperatura de ebulição, uma temperatura própria que passa rapidamente do líquido para o gasoso, que é a ebulição, e tem o processo de calefação, quando ocorre uma vaporização muito rápida, imediata do material que está no estado líquido, passa para o estado gasoso muito rapidamente. Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O mais comum, mais normal da gente trabalhar, ebulição. Processo 3, passagem do estado gasoso para o estado líquido. O material que passa do estado gasoso para o estado líquido sofreu o processo de condensação. E do estado líquido para o estado sólido, o processo é esse processo 4 aqui, quando o material passa do líquido para o sólido, processo de solidificação. E quando o material passa do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, ele sofreu o quê? Sofreu sublimação. O exercício pede ainda para a gente identificar dentre esses processos aí quais são endotérmicos. O que são processos endotérmicos? Aqueles nos quais há consumo de energia. Processos exotérmicos, há liberação de energia, liberação de calor. Processos endotérmicos, há absorção de calor. Quais desses processos ocorrem com absorção de calor? Aqueles processos nos quais há aumento da energia interna das partículas. Do estado sólido para o estado líquido, há um aumento da agitação das partículas. Então, há um aumento da energia interna, a absorção de calor. Esse calor absorvido é transformado em entalpia, em energia interna das partículas. Elas passam a se movimentar mais rapidamente, mais desorganizadamente. Então, do estado sólido para o líquido, no processo de fusão, há aumento da energia interna, a absorção de calor. Então, esse aqui é um processo endotérmico. Passar do estado líquido para o estado gasoso, há absorção de mais energia ainda. Há consumo de energia, absorção de calor. Também é um processo endotérmico. Agora, quando o material está no estado gasoso e passa para o estado líquido, ele perde calor. Diminui a energia interna das partículas, diminui a energia cinética das partículas. Elas passam a se movimentar mais organizadamente e menos rapidamente. Então, nós temos a diminuição da entalpia, nós temos a liberação de calor. É um processo exotérmico. O exercício pediu para identificar os endotérmicos, né? Então, nesse aqui eu não vou escrever nada, porque ele não é endotérmico, ele é exotérmico. E na solidificação, também a perda de energia, a liberação de calor. É um processo exotérmico, também não vou identificá-lo. E do sólido para o gasoso, transformação 5, processo 5, sublimação. Esse também é um processo endotérmico, porque também ocorre com absorção de calor. Exercício 2. Nos gráficos a seguir estão representados 5 transformações. Quais dessas transformações estão representadas corretamente? Justifique sua resposta. Bom, quais estão representadas corretamente? O estado inicial é o tracejado e o estado final é a linha contínua. Então, todos os processos estão representados de modo que nós temos um aumento de energia, um aumento de entalpia do estado inicial para o estado final.
significa que há ganho de calor em todos os processos, segundo a representação feita aqui. Esta representação que está aqui nos diz que houve ganho de calor em todos os processos, nos diz que todos os processos foram endotérmicos. Passou de um estado de menor entalpia para um estado de maior entalpia. Houve aumento da entalpia, houve aumento da energia, houve ganho de calor. Bom, mas será que em todos esses processos há ganho de calor mesmo? No processo da passagem do estado gasoso para o estado sólido, ressublimação, é o contrário da sublimação. Esse aqui é a sublimação, há ganho de calor, reação endotérmica mesmo. Mas se eu passar do gasoso para o sólido, é o contrário. Então, vai ser o contrário, ela vai ser exotérmica. O estado gasoso tem maior entalpia que o estado sólido, então isso aqui está errado. Essa seta devia ser para baixo, devia ter estado gasoso em cima. O estado gasoso tem maior entalpia, ela teria um número maior aqui no eixo Y. Estado líquido para o estado sólido, mesma coisa. O estado líquido para o estado sólido é a solidificação, é um processo exotérmico, a diminuição da entalpia, seta devia ser para baixo. Estado líquido para o estado vapor, esse aqui está correto. O estado líquido tem menor entalpia que o estado vapor, então ganha-se calor para chegar do estado líquido ao estado vapor. Estado sólido e estado líquido também está certo. O estado sólido tem entalpia menor que o estado líquido. Para passar do sólido para o líquido, a gente aumenta a entalpia, ganha calor. Processo endotérmico, seta para cima. Sempre que uma seta estiver para cima no gráfico, tiver um estado inicial de menor entalpia e passar para um estado final de maior entalpia, nós temos um processo endotérmico. Se o processo for exotérmico, a seta tem que estar para baixo, tem que estar diminuindo a entalpia, perdendo calor. O processo tem que ter a sua parte inicial em cima e a parte final embaixo. Parte inicial com maior entalpia que a parte final. Isso é exotérmico. No caso do endotérmico, parte inicial tem entalpia menor do que a parte final. Pouca entalpia, ganha calor, passa a ter muita entalpia. Processo endotérmico. Estado vapor passando para o estado líquido, estado vapor tem maior entalpia. Vapor para líquido é condensação. Vapor gasoso para líquido é condensação. É exotérmico, seta devia ser para baixo, está errada. Então, as únicas duas que estão corretas é a 3 e a 5. Por quê? Porque são processos endotérmicos, onde há ganho de calor. Exercício 3. Reação exotérmica é aquela na qual, afirmação 1, há liberação de calor. Verdadeira. Na reação exotérmica, há liberação de calor. 2. A diminuição da energia. Verdadeira. Se ele perdeu o calor, a entalpia diminui. Então, a energia do material diminui do reagente para o produto, porque é a liberação dessa energia na forma de calor. 3. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Verdadeira também. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Há uma diminuição da entalpia no processo. Então, eu tinha muita entalpia e passa a ter menos entalpia, porque perdi entalpia na forma de calor. Essa é a reação exotérmica. 4. A variação de entalpia é negativa? Verdadeira também. ΔH negativo caracteriza processo exotérmico. ΔH positivo caracteriza processo endotérmico. Estão corretas quais? Todas. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. A alternativa correta é a letra E. Exercício 4. Considere os processos. Queima do carvão. Processo 1, né? Processo 2. Fusão do gelo. Processo 3. Combustão da madeira. Aí temos afirmações. Apenas o primeiro exotérmico, apenas o segundo exotérmico. Entre as afirmações fala sobre exotérmico e endotérmico. Vamos classificar esses processos para a gente descobrir qual que é a alternativa correta. A queima do carvão é um processo onde ocorre o quê? Quando o carvão está sendo queimado, ele está liberando calor. O carvão transformando-se em cinza está liberando calor. Liberando calor para assar a carne. O fogo que está assando a carne é o calor que a reação está liberando. Então, é um processo exotérmico. Fusão do gelo.
Para passar do estado sólido para o líquido, as partículas precisam se agitar mais, se desorganizar mais, precisam ganhar energia. Então, é um processo endotérmico. Combustão da madeira. Agora não é o carvão que está queimando, é a madeira que está queimando. Também vai produzir calor, vai produzir fogo, produzir muito calor, uma reação muito exotérmica. Agora vamos lá para as afirmações. A. Apenas o primeiro é exotérmico? Apenas o segundo é exotérmico? Não, o segundo é endotérmico, né? C. Apenas o terceiro é exotérmico? Não, o primeiro também é. Letra D. Apenas o primeiro é endotérmico? O primeiro é exotérmico, o segundo é que é endotérmico. Letra E. Apenas o segundo é endotérmico. Aí a letra E é a verdadeira. Apenas o segundo processo, a fusão do gelo, é um processo endotérmico. Exercício 5. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas. E a gente tem 5 equações. Estão representadas lá a equação de oxidação do cobre, a equação de oxidação do carbono, oxidação do alumínio, oxidação do ouro e a reação de oxidação do oxigênio com a presença de flúor. Um monte de reações, mas o que importa para nós é o ΔH de cada uma delas, porque ele que vai nos dizer qual reação é endotérmica, qual reação é exotérmica. Nas condições citadas, a equação que representa a reação mais exotérmica, o que é a reação mais exotérmica? É aquela que libera maior quantidade de calor por mol. Então, aquela que tiver o ΔH mais negativo, que libera mais quantidade de calor por mol. Qual que é essa reação? É a reação 3, terceira reação representada lá, tem um ΔH de menos 400 quilocalorias por mol. A outra é menos 37, menos 26, essa nem é exotérmica, é endotérmica, ΔH positivo. Então, entre as exotérmicas, aquela que libera maior quantidade de calor é menos 400 kcal por mol. Então, a 3 é a mais exotérmica de todas. A resposta é a letra C.